Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe Trita Parsi, vice-presidente executivo do Quincy Institute for Responsible Statecraft e autor premiado. A revista Washingtonian, por 5 anos seguidos, colocou ele entre as 25 vozes mais influentes em política externa em Washington, D.C. Então, não deixem de acompanhar o Substack dele. O link vai estar na descrição. Muito obrigado por ter vindo. É uma grande honra ter você aqui no programa. Muito obrigado, Glenn. É um prazer estar aqui. Bom, eu queria te perguntar sobre a guerra no Irã, porque sei que você acompanha isso de perto. Acho que um bom ponto de partida é: qual é a chance de a gente estar voltando para a guerra agora? Porque, pelo que eu entendi, nada foi realmente resolvido ou alcançado na reunião em Pequim entre o Trump e o Xi. Então isso significa basicamente um retorno à guerra. Eu acho que, infelizmente, o risco de guerra aumentou bastante. Ainda não tenho certeza se já passou de 50% ou não. Ainda existe um pouco de tempo para tentar encontrar uma saída. E também não está claro para mim se parte dessa retórica faz parte do teatro que o Trump está encenando para pressionar o outro lado e deixar as opções mais nítidas. Mas, se a gente destrinchar um pouco, você mencionou a reunião em Pequim. Eu acho que, de fato, essa reunião entregou muito pouco para os americanos nesse assunto. Você deve ter notado que eles deram muita importância ao fato de os chineses terem dito que também gostariam de ver o estreito aberto, o que é uma declaração bem genérica. Na verdade, é uma declaração meio sem sentido. Todo país do mundo gostaria que o estreito estivesse aberto. A questão é, o que você vai fazer a respeito? E o que exatamente significa aberto para você? A ideia chinesa de aberto não é necessariamente que os iranianos não controlem a passagem. É só que o tráfego continue fluindo. Os próprios chineses fizeram um acordo com os iranianos para garantir que seus navios consigam sair. Então, do ponto de vista deles, o estreito está aberto. Mas do ponto de vista dos Estados Unidos, existe o interesse não necessariamente de acabar com o mecanismo que o Irã está criando, e sim de regionalizá-lo. Ou seja, as definições de aberto são bem diferentes. Mas o ponto principal que eu quero destacar é o seguinte: se isso foi o melhor que eles conseguiram dos chineses, isso mostra o quão pouco eles realmente obtiveram naquela reunião. Agora a gente está numa situação em que nas últimas 48 horas houve um aumento significativo de uma linguagem muito hostil. E isso por si só, vamos supor que a guerra realmente esteja no horizonte, é um sinal de que o bloqueio do bloqueio foi um fracasso. E o bloqueio do bloqueio já era um sinal de que a guerra foi um fracasso. E a guerra, por sua vez, mostrava que as ameaças de guerra no passado também foram um fracasso. Então o que temos é uma sequência de ações cada vez mais agressivas, todas elas fracassadas, que só estão empurrando o governo Trump para o próximo passo de escalada. Eu realmente acho que os iranianos estão, de certa forma, quase contando que um ataque vai acontecer. Porque nas negociações, mesmo tendo se aproximado em vários pontos, ainda estão muito distantes em algumas questões centrais. E o Trump mostrou pouquíssima flexibilidade, parece bem firme em certas exigências que ele quer cumprir ao máximo. Agora os iranianos estão bem preparados para essa guerra, pelo que ouvi nas conversas que tive com eles. Eles estão dispostos a entrar em detalhes sobre o que planejam fazer se houver uma escalada, e também sobre por que a segunda fase dessa guerra seria bem diferente em alguns aspectos da primeira. Na verdade é sobre isso mesmo que eu queria te perguntar também. Mas sobre essa declaração genérica, como você disse, dos chineses, eu achei bem interessante, porque estreito aberto pode significar muita coisa, ou não significar nada. Como você comentou, a ideia de que isso seria um sinal de apoio à atividade militar dos Estados Unidos, eu diria que é justamente o contrário. Porque, se os Estados Unidos conseguissem derrotar o Irã, destruir,
conquistar, dividir. Seja lá como fosse essa vitória, isso não significaria que o acesso livre estaria garantido. Quer dizer, não há acesso livre à Venezuela, nem a Cuba. Então, a ideia de que essa seria uma declaração de apoio aos Estados Unidos, eu acho que, de novo, as pessoas acabam interpretando do jeito que querem. E parece um pouco o mesmo caso com as armas nucleares, não é? Porque a China disse que o Irã não deveria ter armas nucleares, mas é exatamente o que o próprio Irã diz. De jeito nenhum, exatamente. E essa tem sido a posição da China há muito tempo. É a mesma posição de todos os países do P5. Todos são signatários do TNP. Eles querem manter o status privilegiado de potências nucleares dentro de um tratado que impede os outros de conseguirem o mesmo. Então isso não tem nenhum significado real. Se a China tivesse dito que o Irã não deveria ter enriquecimento, aí sim seria uma declaração bem diferente. Uma declaração que apoiaria a posição dos Estados Unidos. Mas a China nunca disse isso. E eu acho muito improvável que algum dia venha a dizer. E eu acho que é importante entender que os chineses estão observando o Trump e as decisões dele, e estão percebendo que pelo menos um dos elementos do cálculo do Trump era querer ir para a reunião em Pequim, tendo assumido o controle do petróleo da Venezuela, e agora também tentando controlar o petróleo do Irã. Mas isso não deu certo. E nesse esforço, ele acabou criando uma bagunça enorme na região, com repercussões para a economia global como um todo. E ele ainda não conseguiu controlar essa situação, nem tem um plano para vencer ou simplesmente para sair dela. Não há nenhum incentivo para os chineses entrarem nisso, no movimento que eles veem como parte de uma estratégia fracassada do Trump. Então, por que eles entrariam agora para apoiar os Estados Unidos? Isso não faz o menor sentido para eles. Agora, se os Estados Unidos tivessem apresentado uma proposta razoável, baseada num compromisso real que os chineses acreditassem ser viável e achassem que os iranianos deveriam aceitar para sair dessa situação, porque, claro, a China quer estabilidade, aí sim, nesse cenário, eu consigo imaginar os chineses entrando em cena e incentivando os iranianos a chegar a um acordo. Mas eles não vão fazer isso se a proposta que está na mesa for inviável, e com isso acabarem se tornando parte de uma estratégia americana que já deu errado. Certo, eu quero voltar à sua resposta anterior. O que pode ser diferente agora, nesse novo cenário? Porque se os Estados Unidos voltarem à guerra, não dá para fazer mais do mesmo. Da última vez, o Trump parecia bem desesperado para conseguir o cessar-fogo. Ele disse que os iranianos imploraram, mas considerando que os Estados Unidos aceitaram o plano iraniano de 10 pontos como ponto de partida para as negociações, parece mais convincente a versão de Teherã, de que foram os americanos que estavam desesperados por isso. Mas o que cada lado deve fazer de diferente agora, na sua opinião? Os Estados Unidos vão simplesmente soltar os cachorros e partir para tudo ou nada? E os iranianos? O que vão fazer de diferente? Vão ser menos contidos dessa vez? Antes de entrar nesse assunto, deixa eu só falar uma coisa sobre o plano de 10 pontos. Então é o seguinte. No Twitter, o Trump apareceu e basicamente disse que o cessar-fogo seria baseado na proposta de 10 pontos do Irã, que, segundo ele, é viável ou que dá para trabalhar em cima dela. Mas quando as negociações começaram, o Trump seguiu um caminho bem diferente. Ele meio que sinalizou que aceitava os 10 pontos do Irã para conseguir que os iranianos topassem o cessar-fogo, e depois tudo tomou um rumo completamente diferente nas próprias negociações. Agora, o que vai acontecer na próxima rodada? Do lado dos Estados Unidos, você está absolutamente certo. Dá para imaginar pouquíssimas coisas que eles poderiam fazer de forma diferente e que realmente mudariam a situação. O que os falcões em Washington e em Israel estão pressionando é por ataques às redes de energia e às instalações de petróleo do Irã,
tentando basicamente destruir o Estado por completo. Eles reconhecem que o assassinato de líderes, e já são 135, um número bem significativo, não levou ao colapso nem à implosão do regime, e provavelmente não vai levar. A única coisa que eles ainda não fizeram de fato foi entrar com tropas terrestres, tomar uma ilha ou atacar diretamente a rede de energia. Agora, se tivessem feito isso, se tivessem começado pela rede de energia, isso teria provocado uma contra-escalada iraniana, que seria ainda mais perigosa para os Estados Unidos. Porque os iranianos reagiriam atacando a infraestrutura de energia e petróleo dos países do Golfo. Até agora, o que eles fizeram é algo bem limitado. O que a gente tem no centro dessa crise do petróleo agora é um problema de gargalo. Tem uma quantidade enorme de petróleo parada em navios-tanque no Golfo Pérsico, esperando para ser liberada. E o petróleo ainda pode ser bombeado, porque as instalações em si não foram destruídas. Mas se os Estados Unidos atacarem a rede elétrica e as instalações de petróleo do Irã, e os iranianos responderem atacando as instalações de petróleo dos países do Golfo, aí sim a gente passa a ter um problema de produção. Isso quer dizer que o preço do petróleo vai disparar para cima de 180, 200 dólares e vai continuar alto por muito tempo, porque o problema passa a ser de produção, não só de gargalo. E isso significa que a economia global vai entrar em recessão, talvez até em depressão. E sinceramente seria simplesmente devastador. E é por isso, em parte, que o Trump vivia ameaçando fazer isso, mas nunca chegou a fazer. Mas para pessoas completamente insanas como Lindsey Graham, esses fomentadores de guerra, sabe? Eu nem sei se existem adjetivos bons o bastante para descrevê-los. Eles estão forçando isso. Estão dispostos a arriscar tudo, toda a economia global, sabendo muito bem, claro, que vão destruir a presidência do Trump. Mesmo assim, continuam insistindo nisso. Agora os iranianos esperam que, seja lá o que for, tomar uma ilha, enviar tropas terrestres, ou fazer uma campanha de bombardeio massiva, do mesmo tamanho ou até maior do que antes, eles próprios também vão tentar revidar num nível mais alto do que fizeram anteriormente. Isso significa, em especial, que eles vão mirar nos Emirados Árabes Unidos, por causa do papel que o país teve durante a guerra, tanto ao pressionar Trump para retomar o conflito, quanto pela sua associação cada vez mais aberta e pela parceria estratégica com Israel. Dentro dos Emirados, é provável que os iranianos passem a mirar empresas e setores ligados ao próprio Trump, como centros de dados de inteligência artificial, usados pela Palantir e por várias outras companhias que, segundo os iranianos, já estão envolvidas na guerra por apoiarem o Pentágono. Isso também poderia levar a um cenário em que o investimento dos Emirados Árabes Unidos como um polo de inteligência artificial acabasse sendo destruído. E isso, embora não seja a minha área de especialização, teria alguma implicação na rivalidade dos Estados Unidos com a China nessa área. Mas também significaria que eles estariam de forma deliberada atacando coisas que têm valor para os negócios do Trump, por causa da percepção de que ele não se importa tanto com os interesses dos Estados Unidos sendo comprometidos. Só que se os interesses empresariais dele, o império de negócios dele, forem afetados, isso vai doer mais para ele. E eles estão procurando alvos que imponham esse tipo de custo. Além disso, tudo indica que desta vez eles vão fechar o Estreito do Golfo de Aden, no Mar Vermelho. Além disso, eles também estão de olho nesses cabos submarinos de fibra óptica que transportam 99% de todo o tráfego de internet nos países do Golfo, incluindo bilhões de dólares em transações diárias. E estão avaliando se isso pode acabar se tornando uma espécie de segundo Estreito de Hormuz para os iranianos. Lembrando que a internet do Irã já está isolada e o país depende de uma intranet interna que eles criaram há alguns anos. Então, estamos falando de uma escalada enorme dos dois lados. E seja qual for o impacto que isso já teve na economia global, provavelmente vai parecer pequeno diante do que ainda está por vir.
Eu acho que essa foi uma das partes mais interessantes da guerra. Como o Irã basicamente espelhava a escalada, como eles estavam dispostos e também tinham capacidade de subir nessa escada. Mas isso também indica, como você disse, que se os Estados Unidos decidirem destruir a infraestrutura de energia deles, não há mais motivo para os iranianos se conterem. Então sim, eu ouvi muitos sinais nesse sentido. Desde fechar o Mar Vermelho até praticamente destruir alguns estados do Golfo, não só as instalações de energia, mas também as usinas de dessalinização. Eles poderiam cortar a internet. Mas com esses comentários de que o Iraque também poderia ter um papel maior, como tomar o Kuwait, por exemplo, ou simplesmente expulsar o que resta das tropas ocidentais, você acha que esse é um cenário provável? Do lado iraquiano, eu tenho que dizer que não acompanhei tão de perto. E como você sabe, temos um novo governo. Mas também surgiram essas revelações muito constrangedoras sobre como os israelenses montaram talvez duas bases aéreas no Iraque, com orientação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos pressionaram os iraquianos a aceitarem isso, embora a matéria do New York Times sugira que os iraquianos não sabiam que essas eram bases israelenses. Mas, no fim das contas, há cada vez mais evidências de que a maior parte dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, assim como o Iraque, tiveram seus territórios e seus espaços aéreos usados nesses ataques contra o Irã. Agora, se isso foi em grande parte algo que eles fizeram voluntariamente, se foi algo feito sem que tivessem plena consciência, ou se simplesmente foram coagidos a fazer. Quer dizer, uma coisa que a gente precisa lembrar é que, do ponto de vista de alguém como o John Bolton, isso é uma prova de que a guerra do Iraque foi um sucesso, porque nunca teve a ver com democracia. Nunca teve a ver com direitos humanos, obviamente. O objetivo era eliminar o Iraque como um jogador geopolítico no tabuleiro e transformá-lo num estado tão fraco que os Estados Unidos por obrigá-lo a aceitar todo tipo de coisa, como, por exemplo, abrir duas bases para os israelenses usarem ataques contra o Irã. O Iraque ficou tão enfraquecido que praticamente não tem mais capacidade de reagir a esse tipo de coisa. Agora, se os iraquianos, no meio de tudo isso, iriam atrás do Kuwait de novo, olha, eu não ouvi nada sobre isso que pareça ter credibilidade. Mas o fato de o próprio Iraque poder se tornar um dos palcos da guerra numa escalada horizontal promovida pelos iranianos é um cenário bem plausível. Eu não sei se isso é provável numa segunda rodada, mas é sim. Plausível. A gente viu como os iranianos usaram a escalada horizontal para realmente desestabilizar os Estados Unidos. O lado americano não esperava que os iranianos fossem mirar em todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Eles ficaram realmente surpresos com isso. Eles também ficaram surpresos com o fechamento do Estreito de Hormuz, mesmo que a inteligência dos Estados Unidos já tivesse previsto a maioria dessas situações. É que o Trump agora pegou o hábito de não ouvir a inteligência dos Estados Unidos, e sim de ouvir os israelenses. Olha, eu fiquei surpreso com o quanto o Trump ficou surpreso, para ser sincero. Porque, nas semanas antes da guerra, eu já tinha entrevistado várias vezes no meu podcast o professor Marandi, que também é bem influente na mídia. E ele sempre dizia a mesma coisa. Se ou quando os Estados Unidos atacarem, no primeiro dia a gente vai fechar o Estreito de Hormuz e atacar todas as bases deles. Pelo menos isso deveria ter sido considerado. Quer dizer, parecia bem razoável imaginar que eles não deixariam o adversário ditar as condições de como essa guerra seria travada. Só para explicar um pouco por que o lado americano, inclusive o Pentágono, acabou subestimando tanto os iranianos. Houve uma campanha enorme por parte dos israelenses para mostrar o Irã como muito mais fraco do que realmente era. Os israelenses perceberam que se quisessem convencer o Trump a entrar numa guerra,
algo que ele dificilmente aceitaria, já que normalmente evita grandes riscos em política externa, a única forma seria fazê-lo acreditar que seria fácil. Porque ele gosta de coisas fáceis, de baixo risco. Esse é o estilo dele. Então eles se empenharam em retratar os iranianos como muito fracos, incapazes de reagir, com medo de um confronto direto com os Estados Unidos. E o próprio comportamento do Irã acabou reforçando essa impressão. Durante os últimos anos, eles adotaram uma postura de paciência estratégica, levando golpe atrás de golpe dos israelenses, sem realmente reagir com força até a guerra de 12 de junho. Cada vez que respondiam, era de um jeito quase educado. Era mais para mostrar que podiam reagir, mas sem escalar o conflito. Na verdade, em certo sentido, era até um movimento de contenção. Tudo isso acabou reforçando uma visão muito forte dentro do sistema americano, a de que os iranianos simplesmente não têm coragem de enfrentar os Estados Unidos. E tem outro ponto, que tem a ver com a própria psicologia do Trump. Na minha opinião, um dos maiores erros que os iranianos cometeram antes de tudo isso foi se recusar a falar diretamente com ele. Houve várias oportunidades em que eles poderiam ter se engajado com o Trump de forma direta. E eu pessoalmente acredito que se eles tivessem feito isso, essa guerra poderia ter sido completamente evitada. E parte do motivo pelo qual isso reforçou a visão de Trump de que o Irã é fraco, vem justamente da própria crença dele de que está disposto a conversar com todo mundo. Ele se via chegando à presidência e dizendo: eu falo com qualquer um, eu falo com Kim Jong-un, eu falo com o fundador da Al-Qaeda na Síria, eu o convido para a Casa Branca. E sabe, ele dizia: eu faço tudo isso porque sou forte, estou disposto a conversar com todos. E isso representa uma mudança muito importante na cultura política americana, porque por muitos anos a ideia de conversar com certos líderes era um tabu. Trump é uma das principais razões pelas quais muito disso foi quebrado. Isso também começou a mudar em certa medida durante o governo Obama. Mas no mundo de Trump, ele acredita que pode fazer isso justamente porque é forte. Então, quando os iranianos se recusam a falar com ele, eles acham que estão mostrando força, que estão se recusando a conversar com a superpotência do mundo. Mas o Trump não vê dessa forma. Ele interpreta isso como sinal de fraqueza, porque ele fala com todo mundo justamente por se considerar forte. Se alguém não quer falar com ele, é porque é fraco. Então a própria conduta do Irã acabou reforçando a visão americana de que o país é fraco, incapaz, que nunca ousaria escalar o conflito dessa maneira mais ampla. Na verdade, o Irã nem sequer se atreve a ter um confronto direto com os Estados Unidos. E isso faz parte do motivo pelo qual o Trump acreditava que essa guerra não duraria mais do que 4 dias. Claro, ele estava completamente enganado. Mas acho importante entender que parte do comportamento do próprio Irã ajudou a reforçar essa ideia na cabeça do Trump. Eu já chamei o Trump de presidente do fruto mais fácil de colher, porque ele gosta dessas operações simples, de baixo risco, rápidas, de preferência que durem só um dia. Por exemplo, as ameaças contra o Panamá. Eles cederam e ele acabou ganhando algo sem precisar dar nada em troca. Foi uma conquista de um dia só. O mesmo aconteceu com a Venezuela. Entra, sai, mostra algum troféu. E se algo dá errado, como no caso do Iêmen, eu achava que a força dele era justamente poder dizer: bom, não deu certo, declarar vitória mesmo assim e voltar para casa. Parece que o problema com o Irã é que não dá mais para voltar ao status quo. Não tem como declarar vitória e simplesmente ir embora. Porque enquanto o Irã controlar o Estreito de Hormuz, isso muda a posição dos Estados Unidos. Não só na região, mas sim, possivelmente, no mundo todo. Então, acho que é algo que você também já argumentou, que o Irã, na prática, ameaça ou até já enfraqueceu a primazia global dos Estados Unidos. E correct by Steve Kimes in all thinment. Sure. So,
certo? Então eu acho que quando a gente olha para alguns desses eventos importantes no mundo, que de certa forma nos aproximaram cada vez mais de uma multipolaridade mais aceita e internalizada, muitas vezes a gente acaba observando o impacto e o erro estratégico da guerra do Iraque como um ponto de virada muito importante. Foi algo que realmente acelerou o movimento do mundo em direção à multipolaridade. Por causa da forma como enfraqueceu dramaticamente os Estados Unidos, desestabilizou a região e gerou todas aquelas consequências como a criação do Estado Islâmico e por aí vai. Mas quando a gente analisa essa guerra e o que os Estados Unidos fizeram depois no Irã, acho bem impressionante perceber que ainda assim na guerra do Iraque, os Estados Unidos tiveram um sucesso militar enorme. O país inteiro foi tomado em 3 semanas, e até o objetivo político de derrubar Saddam Hussein foi alcançado. Claro, todos os outros problemas vieram depois, porque os Estados Unidos não conseguiram estabilizar o país, nem controlar a insurgência. Acabou virando uma ocupação de 10 anos. E depois, claro, teve também a ocupação de 20 anos no Afeganistão. Mas no caso do Irã, os Estados Unidos nem podem apontar para essas coisas. Eles não venceram essa guerra militarmente. Na verdade, perderam. Foi uma derrota estratégica. Os iranianos ampliaram o conflito de forma horizontal, conseguiram dominar a escalada. Os Estados Unidos basicamente tiveram que pedir um cessar-fogo. Saíram do cessar-fogo e depois cometeram um grande erro: impor o bloqueio. Se não tivessem feito isso, os Estados Unidos estariam numa posição mais forte agora, porque o cessar-fogo favorecia desproporcionalmente os Estados Unidos. Mas aquele benefício, o jeito como os preços do petróleo estavam caindo e que deu uma folga para o Trump, acabou sendo anulado pelo próprio bloqueio que ele impôs ao bloqueio. E agora a gente vê que os preços do petróleo estão mais altos durante o cessar-fogo do que estavam durante a guerra. E o rendimento dos títulos de 10 anos está em torno de 4,6%. Ou seja, o mercado de títulos também está em péssima situação. Tudo isso acontecendo durante o cessar-fogo, porque ele mesmo assim escalou o conflito e transformou tudo numa guerra muito contenciosa. Se não tivesse feito isso, ele estaria numa boa posição, porque já tinha alcançado o principal objetivo dele, que era simplesmente sair dessa guerra. Enquanto isso, os iranianos ainda não tinham conseguido o que mais queriam, que era o alívio das sanções. Mas de qualquer forma, na situação do Irã, o que a gente tem é esse cenário em que os Estados Unidos perdem a guerra militarmente. Ele não atingiu seu objetivo político. As repercussões não são apenas regionais, são globais. A gente está vendo como na Austrália, a falta de combustível, como há uma crise de energia na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, nas Filipinas. Países como a Coreia do Sul e o Japão estão em uma situação muito difícil agora, porque grande parte da energia deles vem do Golfo Pérsico e eles não estão recebendo petróleo neste momento. Então, as repercussões econômicas globais são muito, muito maiores também. Mas ele também chama atenção para outra coisa. Se os Estados Unidos não conseguem estabelecer uma posição de superioridade em termos de escalada no Golfo Pérsico, e não conseguem realmente afirmar sua dominação militar ali, porque sim, tecnicamente poderiam abrir o Estreito de Hormuz, não estão dispostos a pagar o preço por isso. Porque estamos falando da ocupação de todo o sul do Irã para conseguir abrir o Estreito de Hormuz. E isso exigiria mais de 500 mil soldados, o que levaria mais de um ano para reunir, e por aí vai. E toda a base do princípio de organização militar dos Estados Unidos sempre foi a capacidade de lutar 2 guerras em 2 continentes ao mesmo tempo. Mas neste momento o país não consegue nem vencer uma única guerra em um único continente. Tudo isso agora coloca em dúvida a capacidade dos Estados Unidos de afirmar sua primazia e sua hegemonia em diferentes partes do mundo. E nos últimos 20 anos, mais ou menos, a gente viu um cenário em que o público americano passou a se voltar contra a ideia de primazia.
a primazia americana, em grande medida. Há uma pressão crescente da população contra essas guerras sem fim, e já não existe mais uma crença forte de que a hegemonia global garanta segurança para os Estados Unidos. Simplesmente não é mais viável em termos de custo. Mas agora pode estar surgindo outro cenário, vindo justamente dos países que antes defendiam essa primazia global, que se beneficiavam do guarda-chuva de segurança americano, porque esse guarda-chuva acabou se mostrando nem confiável, nem eficaz. Então, se o público está se voltando contra isso, e até os apoiadores externos estão abandonando a causa, só isso já vai colocar um novo tipo de pressão sobre a grande estratégia americana de hegemonia liberal, uma pressão que a gente ainda não viu. E tudo se resume ao fato de que se os Estados Unidos não conseguem vencer essa guerra militarmente contra o Irã, então, de novo, qual é de fato a base da primazia americana? Como o país vai conseguir agir no Mar do Sul da China em relação à China, no caso de uma invasão de Taiwan, ou qualquer outro cenário parecido? No fim das contas, isso está levantando uma quantidade enorme de dúvidas sobre a capacidade dos Estados Unidos de manter essa posição de primazia. Bom, parece que em algum momento faria sentido os Estados Unidos repensarem completamente essa estratégia, porque muitos dos conflitos que o país enfrenta hoje poderiam aparentemente ser resolvidos se ele deixasse de lado o objetivo de manter a primazia global. No fundo, se a gente olhar bem, vários desses conflitos em que os Estados Unidos estão envolvidos agora parecem desnecessários, ou pelo menos poderiam ser questionados. Então, mais uma vez, se o país quer realmente enfrentar suas ameaças, precisa olhar tanto para as capacidades quanto para as intenções dos adversários. Só que as intenções de muitos deles mudaram. Lá nos anos 90, por exemplo, o principal objetivo da China e da Rússia era ficar o mais próximo possível dos Estados Unidos. Até mesmo os iranianos estavam tentando melhorar as relações. Mas se a gente muda o foco para a questão das capacidades, se eles estão ficando mais poderosos, isso representa uma ameaça à primazia global. Então, seria preciso equilibrar essa situação. Só que parece que os Estados Unidos não conseguem aceitar um sim como resposta, porque eles poderiam ter relações bem diferentes com todos esses países, mas tudo isso parte da ideia de que os Estados Unidos teriam que aceitá-los como pares, ou aceitar viver no mundo multipolar. E eu preciso dizer mais uma vez algo muito interessante sobre isso. Sabe, durante o governo Biden, não dava para falar em multipolaridade em Washington. Virou quase um palavrão. Diziam que era um discurso do Putin, o que é meio bizarro, considerando que lá em 2010, a Hillary Clinton, quando era secretária de Estado, já tinha dito que o mundo estava se tornando multipolar. Mas 10 anos depois, de repente, isso virou um ponto de fala do Putin. Agora, uma das primeiras coisas que o secretário de Estado Marco Rubio disse quando assumiu, em fevereiro do ano passado, foi que o mundo não só é multipolar, como também que a unipolaridade foi uma aberração, um acidente histórico. E essa é uma declaração muito importante, se for realmente o que o governo acredita. Porque se é uma aberração, isso já sugere que tentar restaurar a unipolaridade não deveria nem ser uma opção. Afinal, ninguém tenta restaurar uma aberração. Simplesmente não vale o custo de restabelecer uma aberração. Mas isso também significa que os Estados Unidos precisam, de fato, levar a sério a ideia de se ajustar a essa multipolaridade e entender o que precisam fazer, como devem se comportar e mudar sua conduta. Uma das grandes questões que nunca foi realmente enfrentada é, no mundo multipolar, como deveria mudar a relação dos Estados Unidos com a ONU e sua postura em relação ao multilateralismo. Talvez essa postura precise ser revista, porque o país pode ter uma necessidade muito maior desses instrumentos do que teve durante o seu momento unipolar. Nada disso aconteceu. A única coisa que vimos foi uma estratégia de segurança nacional que sugeria que os Estados
Unidos não deveriam abrir mão da hegemonia. Os Estados Unidos deveriam simplesmente abrir mão da hegemonia global. Deveriam redefinir os parâmetros dessa hegemonia e focar apenas no hemisfério. E isso, por si só, já foi uma mudança. Aquele documento tinha a linguagem mais dura que eu já vi em qualquer texto do governo americano, condenando a hegemonia global. Mas mesmo assim, parece que não teve absolutamente nenhum impacto na estratégia dos Estados Unidos. Porque o texto também dizia que o país deveria dar menos prioridade ao Oriente Médio, com uma argumentação muito forte sobre por que os Estados Unidos não deveriam mais ser tão ativos naquela região. E 3 meses depois, os Estados Unidos iniciam uma guerra com o Irã. Então, claramente, aquele documento não serviu de orientação de forma alguma para as decisões reais que o presidente acabou tomando. Bom, foi por isso que eu pensei que isso poderia ser uma vitória, se eles voltarem a esse documento. Porque a Estratégia de Segurança Nacional de dezembro de 2025 basicamente colocou o hemisfério ocidental e o leste asiático como prioridade. E com isso, eles teriam que dar menos importância à Europa e ao Oriente Médio. Agora eu fico pensando se os Estados Unidos acabariam chegando a algum tipo de acordo em que o Irã mantenha o controle do Estreito de Hormuz, reconhecendo que é um ator regional importante. Nesse caso, os Estados Unidos poderiam fazer muitas coisas. Ela poderia se afastar do Oriente Médio. Poderia culpar os europeus pelas coisas darem errado e também se retirar da Europa. Isso poderia ser uma grande motivação para realmente fazer o que aquela estratégia de segurança sugeria. Mas parece ser bem forte, ainda assim, esse impulso de tentar reviver o império, o que levanta a questão de quão sério isso era desde o começo. Mas além de deixar o Estreito de Hormuz nas mãos dos iranianos, quais são as outras opções dos Estados Unidos neste momento, seja no campo diplomático ou militar? As opções militares, sinceramente, eu não vejo nenhuma que seja boa. De novo, os Estados Unidos até poderiam tentar tomar 1 ou 2 ilhas, mas isso teria um custo enorme. Não porque seja difícil em si conquistar as ilhas, mas porque, no fim das contas, defendê-las sairia muito caro para os Estados Unidos. Porque, de repente, você teria um monte de tropas americanas nessas ilhas, e essas ilhas são fixas, não se movem. Aí os iranianos poderiam simplesmente lançar mísseis e drones sobre elas, causando muitas baixas americanas. Algo que eles não conseguiram fazer em grande escala até agora, justamente porque a maioria das bases dos Estados Unidos foi esvaziada. E a maior parte da Marinha dos Estados Unidos tem se mantido a cerca de 3.000 quilômetros das costas iranianas, para evitar ser atingida por qualquer um dos mísseis. Tudo isso mudaria. Então você pode até tomar uma ilha, mas vai perder muitos soldados americanos. E no fim vai ter que abrir mão dessa ilha e não vai ter conquistado nada. É por isso, de novo, que os Estados Unidos nunca fizeram esse tipo de coisa, mesmo tendo sido ameaçados, e apesar de o Trump parecer ter considerado isso seriamente. E mais uma vez, se a gente quiser abrir o Estreito de Hormuz por meios militares, não se trata só de remover minas e tomar 1 ou 2 ilhas. Todo o controle do estreito está acontecendo por causa da forma como os iranianos colocaram tantos recursos militares ao longo de toda a costa deles, cerca de 1.500 quilômetros. E para realmente abrir o Estreito de Hormuz, seria preciso basicamente invadir o país e tomar o controle de toda a costa sul do Irã. E os Estados Unidos não vão fazer isso. Então as opções militares, na minha visão, são bem limitadas. Já as opções diplomáticas, na verdade, são muitas. E, de certa forma, o Trump está numa posição melhor para conseguir fechar um acordo do que os presidentes anteriores. Não porque ele seja confiável, claramente não é, do ponto de vista dos iranianos, nem porque ele saiba negociar. Esse é outro ponto. Parece que ele não está realmente conseguindo resultados, porque está mais ditando do que negociando.
Mas, ao mesmo tempo, ele está disposto a colocar todas as sanções na mesa como parte de um acordo e realmente suspender sanções, especialmente as sanções primárias. É importante lembrar que no JCPOA, nenhuma sanção primária foi suspensa. Essas são as sanções que impedem empresas americanas de entrar no mercado iraniano. As sanções que foram suspensas, ou melhor, nem suspensas, mas temporariamente dispensadas, foram as sanções secundárias. Essas atingem empresas europeias, russas, chinesas e indianas que fazem negócios com o Irã. E isso também foi parte do motivo pelo qual foi fácil para Trump sair do JCPOA depois. Não havia nenhum interesse empresarial nos Estados Unidos que tivesse algo a ganhar com a sobrevivência do JCPOA, com exceção da Boeing, que estava incluída no acordo. Mas a Boeing acabou sendo compensada, porque os Emirados fizeram um pedido de, não lembro exatamente quantos, algo em torno de 42 bilhões de dólares em aviões da Boeing, justamente para substituir o contrato iraniano. Fora isso, não havia pressão. Não havia nenhum custo real em sair do JCPOA. Se o Trump colocar as sanções primárias na mesa, ou se houver um acordo em que isso faça parte, primeiro é importante entender que as sanções primárias contra o Irã são em grande parte impostas por ordens executivas. E isso significa que o próprio Trump pode suspendê-las, se quiser. Ele não precisa ir ao Congresso para suspender essas sanções. As sanções secundárias, sim, são impostas pelo Congresso. É o contrário do embargo a Cuba, em que o próprio embargo, as sanções primárias, passam pelo Congresso. Então o Trump pode fazer isso com um simples gesto, com a caneta, e isso teria um impacto profundo na economia iraniana. Seria muito, muito mais eficaz do que aliviar as sanções secundárias. Na verdade, de várias formas, as sanções secundárias começam a desaparecer assim que as primárias são suspensas. Então ele está disposto a colocar tudo isso na mesa, mas quer muito mais na questão nuclear. E os iranianos ofereceram muito mais na questão nuclear. O fato de agora estarem abertos a, eles não chamam de moratória, esse é um termo americano, a não enriquecer nada por 12 anos, é uma mudança impressionante na posição do Irã. Eles nunca tinham concordado com isso desde 2005, nem sequer por uma semana, de realmente parar o enriquecimento. E parte da razão vem justamente do que aconteceu entre 2003 e 2005. Em 2003, o grupo E3 negociou com o Irã. Eles estavam apavorados com a possibilidade de George W. Bush começar uma guerra com o Irã. E sabiam que enquanto o Irã continuasse enriquecendo, esse risco existia. Eles conseguiram fazer com que os iranianos aceitassem suspender o enriquecimento de forma voluntária. E essa suspensão voluntária estava ligada à continuação das negociações por um acordo final. Mas quando os iranianos suspenderam o processo, os europeus não tinham mais incentivo para realmente concluir um acordo, porque já tinham alcançado o principal objetivo deles: garantir que os iranianos não estivessem enriquecendo urânio. Então os europeus acabaram prolongando as negociações. E foi por isso que, em agosto de 2005, os iranianos anunciaram que iam retomar o enriquecimento, porque sentiram que tinham sido enganados, que aquilo era uma armadilha. Em janeiro, eles retomaram o enriquecimento. Em fevereiro, o caso foi enviado ao Conselho de Segurança da ONU, e com o tempo, várias sanções da ONU foram impostas ao Irã. Então, na visão deles, havia um custo muito alto em concordar com aquela suspensão. Porque uma vez que você quebrava a suspensão, era duramente punido. Talvez até mais do que seria se nunca tivesse suspendido o enriquecimento. Essa é parte da razão pela qual eles foram tão firmes em não aceitar isso em negociações anteriores. Mas agora, pelo menos na última proposta, eles concordaram com uma moratória de 12 anos. A forma como estão apresentando isso é bem diferente. Eu posso entrar nos detalhes depois, mas essa é uma concessão importante do lado iraniano,
E tudo isso tem como objetivo conseguir chegar a um acordo. Então os dois lados até mostraram alguma flexibilidade, mas também são bem maximalistas em outras questões. E neste momento, os dois estão sendo muito rígidos em relação ao estoque de 60% do Irã. Enquanto isso continuar assim, as negociações vão seguir travadas nesse ponto. E por enquanto, nem se fala em uma possível volta à guerra. Mas em vários aspectos, eles já avançaram bastante. Se um alívio real das sanções for colocado na mesa, algo que vá além do acordo nuclear, isso teria um valor enorme para os iranianos. Eles realmente precisam desse alívio. Já precisavam antes da guerra, mas agora, depois dela, com 300 bilhões de dólares em prejuízos, precisam ainda mais. Eu estive no Irã em maio do ano passado, antes do bombardeio, e também visitei uma das instalações nucleares de lá. E eles estavam fazendo um ponto, não lembro exatamente com quem a gente estava conversando, mas ele dizia que o acordo nuclear incluía inspeções muito intrusivas da AIEA. E basicamente, eles não confiavam nessas inspeções, porque, segundo eles, as informações estavam sendo repassadas para os israelenses e para os americanos. Pelo menos era o que afirmavam, e tudo isso parece ter se confirmado. Mas também havia uma certa frustração, porque, como você mencionou, o lado americano não cumpriu o que estava previsto no JCPOA. Então, se chegarem a um novo acordo sobre o alívio das sanções, é de se esperar que ele acabe sendo substituído por outras sanções mais adiante. Por outro lado, se eles conseguirem manter o controle do Estreito de Hormuz, poderiam, pela força, obter boa parte do que querem. Mas, claro, as sanções continuam sendo um ponto importante nessa história. O que você está destacando é muito importante, porque existe uma falta de confiança muito grande. Todo mundo viu como é fácil para os Estados Unidos imporem mais sanções. Quer dizer, isso é o que o Congresso faz melhor do que qualquer outra coisa. E há uma preocupação muito legítima de que, assim que essas sanções forem suspensas, elas acabem sendo substituídas por novas sanções, impostas mais adiante. Mas eu acho que também é importante entender a questão do controle do Estreito de Hormuz. Eu não acredito que os iranianos vão abrir mão disso, de jeito nenhum. A questão vai ser que tipo de acordo vai existir e até que ponto ele vai ser regionalizado. Mesmo que os iranianos abram totalmente o estreito, eles já provaram que têm capacidade de fechá-lo de novo e retomar o controle. Eles não vão perder isso como parte de um acordo. Porque, de novo, o motivo pelo qual eles têm esse controle é a forma como usam toda a sua linha costeira. Então não se trata mais de minerar o estreito como era há 20 anos. Agora é uma combinação de minas, drones, mísseis e por aí vai. Ou seja, eles não estão perdendo essa capacidade de forma alguma. Mas também é importante entender que se houver algum tipo de mecanismo que garanta um sistema de pagamento, existe uma proposta de um dos países do Conselho de Cooperação do Golfo que diz que não seria um pedágio, e sim uma taxa de gestão ambiental. É uma taxa paga aos países que fazem parte desse mecanismo, por causa dos recursos que eles precisam investir para administrar o meio ambiente do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz, já que existe esse tráfego absurdo de petroleiros velhos passando por ali o tempo todo. No fim das contas, é um pedágio, é uma taxa. Só que é uma forma diferente de apresentar a ideia, que também evita que isso seja copiado em outros lugares, de um jeito que poderia trazer consequências bem problemáticas para outros estreitos. Mas, mesmo que isso acontecesse dessa forma, esse dinheiro não teria como competir com o volume de investimentos que o Irã pode atrair se as sanções forem suspensas. Sim, as taxas que vêm do Estreito de Hormuz talvez não sejam desprezíveis. Podem chegar a bilhões de dólares. Não é algo sem importância. Mas os bilhões e bilhões de dólares em investimentos que o país poderia receber ao longo do tempo se as sanções fossem suspensas são incomparáveis. Então, na minha opinião,
seria um erro bem significativo os iranianos terem conseguido acumular tanta vantagem com essa guerra, mas depois não conseguirem transformar isso em uma nova ordem na região, uma ordem estável, sem contestação, em que a posição deles seja aceita e, ao mesmo tempo, todas as sanções sejam totalmente retiradas. Essa, para mim, seria a verdadeira vitória. Conseguir transformar a vitória militar em uma nova paz que traga benefícios reais para eles. Esse é um ótimo ponto. Muitas vezes eu não ouço muito otimismo sobre a possibilidade de paz, mas isso, claro, faz muito sentido. Uma preocupação, no entanto, é a retórica, eu acho. Porque quando eu ouço do governo Trump essa insistência de que eles estão destruídos, estão fracos, que matamos seus líderes, seu exército, que estão desesperados por um acordo e que qualquer coisa que a gente oferecer, eles vão aceitar. Se houver uma forma de recuar um pouco e mudar um pouco o tom, porque essa é uma retórica hegemônica, ou seja, é o que nós ditamos, talvez a gente possa mudar para uma perspectiva mais multipolar. Uma em que se reconheça que o outro lado também tem preocupações de segurança e que nós podemos atender algumas delas, e em troca, eles fariam algumas concessões para nós, encontrando um meio termo. Sabe, uma diplomacia como a que existia antes do período pós-Guerra Fria. Das ist sinnvollen. E se eu puder comentar sobre isso, olha, parte da retórica que o Trump usa é totalmente contraproducente. Houve momentos importantes na guerra em que estavam acontecendo avanços nos bastidores, e aí ele solta um tweet e simplesmente estraga tudo. Então eu acho que, de muitas formas, as redes sociais dele têm sido o pior inimigo dele durante essa guerra. E a falta de disciplina ou de controle também foi notada pelo lado iraniano. Eles observam essa incapacidade dele de se controlar nas redes, especialmente com aqueles tweets raivosos que ele publica às 4 da manhã. E eles estão se perguntando, se ele não consegue controlar nem as próprias redes sociais, como é que vai controlar e ser confiável para cumprir um acordo? Eles simplesmente não veem esse tipo de disciplina. Ao mesmo tempo, é muito interessante como o espectro do Trump é completo. Ele cobre os 360 graus, porque ele pode ser absolutamente terrível nas redes sociais, até contraproducente. Mas também é um presidente sem inibições, que pode chegar e dizer, eu quero que o Irã seja um país totalmente e incrivelmente bem-sucedido. Eu quero que eles prosperem. Nenhum outro presidente americano jamais diria algo assim. É muito importante lembrar disso. A ideia de alguém dizer, eu quero que o Irã tenha sucesso, era um completo tabu político. Mesmo que você quisesse chegar a um acordo, mesmo que buscasse um acordo de ganha-ganha, nunca diria algo assim, porque pareceria politicamente caro demais nos Estados Unidos. O Trump parece não entender o conceito de custo político e simplesmente fala essas coisas. Então ele é alguém que de fato poderia mudar o discurso para algo mais de ganha-ganha e abrir caminho para isso. Mas, quando ele está perdendo, é aí que a gente vê ele se tornar o mais ganha-perde possível, o mais soma-zero possível, o que, na minha opinião, acaba sendo contraproducente para os próprios objetivos dele. Eu sempre achei que essa era a maior força dele. Ele é quase um destruidor de narrativas. Só ele conseguiria se reunir com os norte-coreanos. Só ele teria coragem de romper esse boicote diplomático e conversar com os russos. Isso é importante, o fato de que ele não precisa se encaixar nas narrativas. Eu lembro que ele estava conversando com, acho que era o Sean Hannity, na Fox News, e o Hannity perguntou, como é que você pode falar com o Putin? Ele é um homem mau. E ele respondeu algo como, olha, a gente também já fez coisas ruins. Quer dizer, ninguém mais poderia dizer isso. E isso é importante, porque quando você passa tanto tempo demonizando o seu adversário, tratando-o como o mal absoluto, fica muito difícil voltar atrás e retomar a diplomacia. Então eu acho que essa é a força dele. Agora, como você disse, aqueles tweets das 4 da manhã, provavelmente essa parte não é o ponto forte dele. Enfim, muito obrigado por compartilhar suas ideias.
Eu adoro seus artigos e, claro, o Responsible Statecraft também. Excelente trabalho. Então, pessoal, não deixem de conferir o Substack, como eu faço. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, agradeço de verdade.